mas que bom que vocês vieram, muito bom. Então, o motivo do nosso encontro hoje, nós vamos conversar. A Sabrina trouxe uma palestra para nós, e o tema, como nós já mandamos para vocês, é família católica e a educação dos filhos. Então, a Sabrina, ela é paroquiana nossa, vamos dizer virtual, né? Porque ela mora em Fortaleza. E ela conheceu a nossa paróquia através das missas, pelo YouTube. De todos os males, Deus dá a graça de trazer um bem, né? Um bem grande. E pelas missas, pelo YouTube, ela conheceu o canal do Padre Overlan, se apaixonou por nós, e está ela aqui com a família, que ela tem 5 filhos, e está ela aqui com a família, chegou ontem à noite e já está pronta para dar essa palestra para nós. E veio para servir, porque ela quer servir, porque ela quer ajudar, E aqui não falta serviço, né? Então, bem-vinda, Sabrina, se sinta em casa. E ela ficou numa felicidade sem fim quando ela recebeu essa notícia que ela faria essa palestra para nós. E nós, muito mais felizes, né? Vamos aproveitar. Santo dia a todos. Pedir desculpa aqui pela voz, mas a gente vem da forma como nosso Senhor nos permite estar. Então, louvado seja Deus. Uma alegria imensa estar aqui, assim, indescritível. Vou me apresentar, me chamo Sabrina, tenho 43 anos, sou médica, oncologista pediátrica. Na verdade, eu sou mãe de 7, 2 no céu e 5 na terra, e sou viúva. Agora, dia 15 de junho, vai fazer 1 ano. E nosso Senhor, na sua infinita graça, infinita misericórdia, deu-me a graça de estar aqui com grande alegria, aqui com vocês. Então, é uma palestra, vamos conversar um pouco, né, sobre a educação dos filhos, né? Eu gostaria de começar essa palestra fazendo-nos refletir qual o motivo que nós fomos criados por Deus para estarmos aqui. Por que é que nosso Senhor nos fez? Esse seria o mote principal da nossa vida e da educação dos nossos filhos na fé. Então, assim, para que é que nosso Senhor nos criou? Aprendendo com os santos padres de vocês, que vocês tenham uma grande honra e uma grande graça de terem santos sacerdotes, nós viemos aqui para amar Jesus. E é esse amor a Jesus que a gente precisa passar para os nossos filhos. Então, como nos ensina o Catecismo da Santa Igreja, nós fomos criados para conhecer, amar, adorar e a servir nosso Senhor. Então, esse é o mote principal da educação dos nossos filhos. Mas, para a gente passar, a gente precisa viver. Então, eu não passo aquilo que eu não tenho. Então, o mais importante é a mãe buscar primeiro, o pai buscar primeiro, porque ele vai ser modelo para os filhos. A gente pode lembrar, quando está no avião, né? Que as moças falam, olha, se houver despressurização, qual é a primeira coisa que você vai fazer? É colocar a máscara de oxigênio nas crianças? Não, né? A mãe coloca nela para depois assistir a criança. Pois a gente precisa se encher do amor de Deus para derramar aos nossos filhos. Não tem como passar o amor de nosso Senhor se não for vivido por nós. Então aí é o primeiro ponto para refletirmos. E para viver o amor de Deus, nós como pais precisamos ter uma vida sobrenatural, uma vida sacramental, uma vida em que a gente possa receber nosso Senhor o máximo possível, frequentando a confissão, que é o que devolve a vida à nossa alma quando está em pecado, para que a gente não perca a amizade de Deus, né? Então esse seria o modo principal. E a outra coisa que eu gostaria também de falar para vocês, agora eu vou falar especificamente para as mães. Quem é que sabe aqui quais são as almas prediletas de nosso Senhor?
Exatamente. Os sacerdotes é muito claro, porque são ungidos de nosso Senhor, são outro Cristo e o próprio Cristo. Mas as mães são as almas prediletas de Deus também com os sacerdotes. Teve um sonho de um monsenhor chamado Monsenhor Eimar, que nosso Senhor deu a conhecer. Ele teve um sonho com o céu, o inferno e purgatório. E ele foi levado pelo anjo da guarda dele até o inferno. E chegando lá, né, ele viu várias realidades, né, sofríveis, né, no inferno, aquela coisa horrorosa, né, porque é o pior que se há de uma alma destruída pelo pecado. E foi lá que o Monsenhor Eimar, né, viu essa realidade das mães, né. Ele perguntou: as almas são as mães também. Aí ele disse: mas por quê? E aí o anjo falou: é só a responsabilidade da educação dos filhos é só das mães? Aí ele falou: não, né? A gente tem dos sacerdotes, mas a principal é nossa. Então, se a gente parar para pensar que a nossa missão de mãe pode encaminhar uma alma para o céu, a gente vai ver, vai parar para refletir que não há missão maior no mundo, nossa como mulher, como mãe, do que devolver a alma dos nossos filhos para nosso Senhor. Né? Então, algo que a gente tem que parar para refletir. Se a gente for omissa, negligente nesse ponto, como tudo que Deus ama, o diabo tem inveja. Ele quer para ele. Então, da mesma forma como nós somos almas prediletas de nosso Senhor, o Monsenhor Eimar descobriu lá no inferno que é por isso que o demônio quer tanto as almas das mães para ele. Por quê? Porque ele sabe que se ele perder uma mãe, vai perder os filhos. Né? E, inclusive, nessa passagem desse sonho, houve uma situação de uma reunião entre eles, dos anjos maus, e aí foi dito: olha, tem um menino que está próximo de morrer, e se a gente não cuidar, ele vai morrer em santidade. A mãe dele é muito piedosa, a gente precisa cuidar. E aí o que é que faz? Faz chegar revistas até ele. Olha as amizades, olha, ele precisa de umas amizades assim que façam ele se perder. Então ele vai dando os caminhos pelos quais o demônio vai querer perder a alma de nossos filhos. E aí o Senhor acorda, vai celebrar a Santa Missa, e aí chega uma mãe para ele e diz: padre, o meu filho está doente, hoje é aniversário dele, eu gostaria que o senhor rezasse por ele. E aí nosso Senhor deu a conhecer que era a alma dessa criança, que estava próxima de falecer, que seria santo. Então já pensou os nossos filhos serem santos, né? Todos nós fomos chamados à santidade. E a gente poder ter uma família santa. Gente, não há obra maior no mundo do que a gente ter uma família que ame, que honre e que louve a Deus. E que os nossos filhos busquem, né? E como é que a gente pode fazer isso, né? Começar vivendo, ensinando, através dos exemplos, né? Nós temos grandes exemplos na nossa Santa Igreja, de pais santos, né? Devoção muito grande, acredito de vocês também, os pais da nossa amada Santa Teresinha, né? São Luís e Santa Zélia Martã, os quais têm uma grande devoção e que muito me ajudaram nesse caminho de educação na fé, porque muito inspiraram, né? O lema de São Luís era o lema de Santa Joana d'Arc, Deus o primeiro a ser servido. Então já é um ponto para a gente refletir. Será que na minha casa Nosso Senhor está sendo o primeiro a ser servido? Em tudo que a gente vai fazer, Nosso Senhor está em primeiro lugar, né? Então, uma biógrafa deles escreveu que eles sabiam que só Deus dá a fé e que não se pode forçar uma criança a crer, mas não deixaram de dar às suas filhas todas as condições que poderiam ajudar a graça a implantar-se no coração delas. Então, se você vive uma vida sobrenatural em casa, eu posso dizer para vocês que o despertar na fé de uma criança nos emociona mais como mãe do que os próprios marcos biológicos. E olha que quem está falando é uma médica pediatra.
Então, quando seu filho começa pelo ar da graça de Deus, vai fazendo o sinal da cruz, ou mesmo vai falando coisas que você diz, mas eu não ensinei isso para ele. Mas a sua vida devota, a sua vida piedosa, vai preparando esse jardim para que o Espírito Santo, ali, ele vai dar frutos. E já dá frutos desde criança. É incrível como elas nos surpreendem, porque são puros. Então o Espírito Santo age muito mais diretamente do que na gente, né? Então é uma grande alegria esse despertar na fé das crianças. Santo Afonso Maria de Ligório falava: Deus dá as crianças para os pais, não como presentes, mas que sejam criadas no temor de Deus e dirigidas ao caminho da salvação eterna. A gente se preocupa muito como pai e mãe dos bens materiais, né? O que é que vai ser, se vai ter um bom emprego, né? Mas a gente precisa colocar no coração dos nossos filhos que o objetivo que eles vieram aqui é para amar a Deus, e o caminho mais reto para amar a Deus é buscando a santidade. Então, buscando as virtudes, né? E nós não podemos perder tempo da alma dos nossos filhos. Então, tudo na vida dos nossos filhos, nós precisamos guardar os seus sentidos para que eles se mantenham puros, para receberem a graça de Deus através do Espírito Santo. Então, o que é que os nossos filhos fazem? Quais são os passatempos deles? A que tipo de músicas, a que tipo de filmes eles estão sendo expostos, né? A televisão não pode ser a babá dos nossos filhos. Dá trabalho? Dá, né? Muito custa aquilo que muito vale, já falava São João da Cruz, e muito vale a alma dos nossos filhos. Então, a gente precisa se policiar. A pureza é algo que a gente deve mais guardar na vida das nossas crianças, né? Então, as músicas que elas escutam, o que elas assistem, é para a honra e glória do Senhor, como nos ensinou, né, o Padre Overlan, né? Em uma das homilias dele, ele falou muito sobre isso. Será que tudo o que eu estou fazendo é para a honra e glória de Deus? Está em comunhão com a palavra de Deus? Então a gente precisa perguntar isso também na vida dos nossos filhos, em tudo, né? Em tudo que eles vão fazer, o que eles vão ser expostos, que tipo de filme eles estão assistindo. Tem um livro da Quadrante, que Enquanto Ainda é Tempo, que ele falou algo que muito me marcou. O ideal é que seu filho não assista televisão. Mas, se ele tiver que assistir, é melhor que ele vá jogar bola, vai ficar ao ar livre, vai brincar. Mas, se ele tiver que assistir, que seja algo que vai fazer ele crescer. Porque o tempo da nossa vida, ele é precioso. Então, nós não podemos perder tempo da nossa alma. Cada minuto da nossa vida, Deus vai olhar e vai dizer. E se a gente for pensar no valor de um minuto, a gente pode perguntar para um esportista, né? Uma maratona, o valor de um segundo, né? Para um esportista. Então, para ele, por causa de um segundo, por causa de um milésimo, ele pode ter perdido uma maratona. Então, para ele é muito precioso. Será que a gente tem esse pensamento de que cada minuto da nossa vida e da vida dos nossos filhos é também assim tão precioso, para perder tempo com coisas que não vão engrandecer a alma dele, ou alimentar a alma deles com nosso Senhor, com a Virgem Maria? Ai, Sabrina, então quer dizer que agora os meninos só vão assistir História de Santos? Olha, seria muito bom. Seria maravilhoso se pudessem assistir só a História de Santos. Mas a gente tem outros filmes também, de autores, né, que fazem os filmes que têm um fundo cristão, né? Mas a vida dos santos é para os nossos filhos algo que forma o imaginário, né? Você quer formar melhor o imaginário da vida de uma criança do que você contando a história de um santo que vai iluminar a vida dela naquilo que ela for fazer? Aí eu pergunto, os filhos de vocês têm santos de devoção? Têm os amigos do céu, né? Os santos onomásticos dos filhos de vocês, as crianças conhecem a história dos santos onomásticos? O santo onomástico, que é o santo do nosso próprio nome, é como se fosse o primeiro intercessor dentre os santos. A Virgem Santíssima está acima, logicamente.
mas o santo onomástico é como se fosse um padrinho do céu, né? Então é importante que as crianças conheçam a história, né? E ter a devoção de um santo não é só conhecer a história, ela vai procurar imitá-la. Cada um de nós foi chamado a ser santo. Nós nunca seremos Santa Teresinha, São Padre Pio, mas o exemplo deles ilumina a nossa vida de adulto. Vocês imaginam a vida de uma criança. Isso é tão rico que eu vou contar aqui um testemunho. Quando meu esposo faleceu, as meninas falaram: mamãe, quando Santa Teresinha perdeu a mãe dela, ela tinha a idade da Maria Helena, né? Mamãe, quando Santa Margarida Maria Alacoque perdeu o pai, ela tinha a idade da Clara, né? Então, assim, é só um exemplo, né? Dentre tantos outros, né? Às vezes numa refeição, a gente brinca que São Domingos Sávio uma vez recebeu alguém para ceiar com eles, e ele ficou revoltado porque a pessoa não rezou, e aí, é cristão, não vai rezar não vai agradecer o alimento não, né? Que é algo nosso, né? Tudo que vem pelas mãos do Senhor, a gente precisa estar sempre em agradecimento. Então, a vida da gente começa a se tornar uma vida sobrenatural. Ela sai dessa vida mundana de só buscar o material. Então, você vai dando o tom da sua igreja doméstica, que é a primeira igreja. O catecismo, gente, ele não é aqui não, aqui é um complemento, né? Um dos livros que eu li falava sobre isso. Se você tem uma criança onde ela recebe o catecismo em casa, de que forma? Vivendo a fé. Quando ela vem aqui para a igreja, aquilo ali vai florescer. Mas se ela não vive, acabou. Vai fazer a primeira comunhão aqui, não vai se confessar nunca mais. Vai se lembrar de se confessar no dia da crisma. Não. Então, a primeira igreja doméstica em casa. Então, assim, se eu tenho um pai, se eu tenho uma mãe piedosa, aquilo ali já é exemplo. Mesmo que ela não entenda o seu exemplo, né? Você chega, você faz reverência. Vocês sabem, a gente faz o sinal da cruz, as crianças começam, né, a copiar, começam a aprender, faz o sinal da cruz. Quando você vê, o menino já está fazendo pelo exemplo. O exemplo arrasta, né? Então, se a gente vive e professa a nossa fé, nós seremos espelhos para os nossos filhos. Então, como é que a gente pode viver essa vida sobrenatural em casa? A gente sabe que nos alimentando é através dos sacramentos. É tentar em casa, nós vamos viver essa vida sacramental através da vida de oração, né? A oração com as nossas crianças. Rezar de manhã, rezar antes dos alimentos, agradecer os alimentos. À noite, o terço em família. O terço em família. Quando eu senti o chamado em casa para rezar o terço em família, os meninos pequenos, aí eu, mãezinha, mas o terço é grande, os meninos são pequenos. Aí fui comprar um livro infantil, que era da Dona Adelita, que é missionária da Canção Nova, a quem, né, devo muito, né, a evangelização das crianças. E aí Nossa Senhora responde, viu, gente? Você pergunta, você fala para ela que ela vai lhe responder. E aí, quando eu peguei o livro lá na loja, que eu virei assim, aí tinha: Nossa Senhora pediu às crianças para rezar o terço. Eu, sim, mãe, entendi, vamos lá. Então, rezar o terço em família. Ai, mas será? No começo fica, vai para um canto, vai para o outro, mas começa a ter a devoção do terço. A gente sabe que o terço é a oração mais importante depois da Santa Missa. É algo muito precioso. E contemplando os mistérios, né? Não é só Ave Maria, o Pai Nosso. Você vai ensinando. A Beatriz, quando tinha 3 anos, perto de completar 4, com esse livrinho ilustrado, ela ficava na mão. Quando a gente... E assim, como é que eu fazia para incentivar a participação deles para aprender o mistério, né? Quando a gente foi começar a rezar, então eu dizia para o mais velho: lê aí qual é o primeiro mistério. Fazia as crianças participarem, né? E fazia a meditação. E aí eles foram aprendendo. Quando chegou uma vez, Ana Beatriz, nessa idade, ela
pegou e olhou assim: ô mamãe, mas foi São João Batista que batizou Jesus? Mas não era Jesus que era para batizar João Batista, não? Então assim, graça de Deus total. E isso vocês vivenciam e vivenciarão, porque o Espírito Santo é vida, né? Ele não para. Então as crianças, muitas vezes, elas dão uma resposta que você fica assim. Clara Maria chegou um dia, era pequena também, aí disse assim: mamãe, Nossa Senhora era mãe do pai e da mãe dela, né? Aí eu: era, minha filha, era, realmente era. Eu não me lembro mais a idade que ela tinha. Então assim, Nossa Senhora até aumenta a nossa fé, né? Porque as crianças, gente, é um canal assim, direto. Então, a oração do Santo Terço, a gente tem um horário para rezar o Santo Terço com os nossos filhos. A nossa saudação no Ângelus, né? A gente pode colocar, quem não faz, o alarmezinho. 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da noite, vamos saudar a Virgem Santíssima. A gente, para viver uma vida sobrenatural, a gente não pode só rezou de manhã, rezou de noite. A gente tem que alimentar a nossa fé, a nossa intimidade com o Nosso Senhor, com a Virgem Maria, o dia todo. Então já sabe, às vezes a gente podia estar na escola, ia buscar os meninos, aí o celular tocava, embora, rezava o Ângelus, né? Agora a gente está ainda no período pascal, que vai terminar amanhã, a gente está na Rainha do Céu, né? Então, até amanhã, Rainha do Céu, e segunda-feira a gente vai voltar para o Anjos, a saudação, né? Que é exatamente a encarnação de Nosso Senhor. Então, a gente pode ter, né, o texto da misericórdia também. Quem não tiver o hábito de rezar o texto da misericórdia, é um texto que não demora para a gente rezar. E Nosso Senhor fez tantas promessas com a hora da misericórdia. Tem livros infantis, né, falando sobre a Divina Misericórdia, né? Lá na Canção Nova tem também Santa Faustina e a Misericórdia, que você vai aos pouquinhos nos livros infantis, vai contando a história, né? A gente tem uma literatura grande de história dos santos. Entre filme e livro. Porque você está com a criança e você conversa e você interage e você ensina, né? Eu lembro que no livro de Santa Faustina, livro infantil, a oportunidade de chegar ali e dizer: olha, filha, aqui é o sacrário. Tinha um desenho. Quando a luzinha está aberta, Nosso Senhor está lá dentro, né? Então você vai aproveitando. Ai, mas como é que eu vou pensar nisso? Não se preocupem. Quando você começa a educar seus filhos na fé, não são vocês, porque a gente não tem capacidade. Mas o próprio Espírito Santo de Deus começa a nos orientar naquilo que a gente vai falar. Às vezes a gente fala as coisas assim: nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque o Espírito Santo está agindo, você está educando uma alma para Deus, né? Então, de preferência, conta a história dos santos. Ah, eu não tenho um livro em casa. Ah, mas você deve saber alguma história. Os santos da sua própria devoção, né? Lá em casa a gente tem os santos de devoção da família, que por obra e misericórdia está muito ligado aos santos também de vocês. São Padre Pio, São Dom Bosco, Santa Teresinha do Menino Jesus e Santa Teresa d'Ávila. Os meninos, cada um lá em casa tem seu santo onomástico e tem os seus próprios. É incrível. Cada um tem o seu. Quando eu começo a ladainha lá em casa, aí a Maria Helena fica: e todos os santos e anjos do céu, mamãe, todos os santos e anjos do céu, mamãe. Mas se vocês pensarem, a amizade com os santos é algo tão precioso. Santa Brígida viu no dia do juízo particular que nós temos a nossa Mãe Santíssima, que é a nossa principal intercessora, mas os santos que a gente tiver honrado nessa terra também intercederão, não como a Virgem Santíssima, logicamente, mas também intercederão por nós, né? E a gente pode começar a dar o catecismo em casa, mesmo eles pequenos, né? Quando eles são muito pequenos, tem uns livros também que nos orientam. Quando você vai mostrar a imagem da Virgem Maria, você, né, pode pedir, faça uma referência à imagem, e você diz: aqui é a imagem, não é Nossa Senhora, né? Às vezes a gente tem costume de dizer assim: aqui é Nossa Senhora, aqui é São José. Que a imagem de Nossa Senhora, aqui é a imagem de São José. Um dos catecismos que dá para os pequeninos fala sobre isso. Quando a criança é muito pequena, você já pode mostrar Nosso Senhor nas 3 formas. Você vai mostrando
Jesus crucificado, Jesus, né, adulto e o Jesus menino. Então, quem é esse? Né? A imagem do menino Jesus. E aí você vai mostrando as 3 formas de nosso Senhor, porque a criança vai se familiarizando. Né? Vamos lá. Então, catecismo. Que idade a gente pode começar o catecismo? Você pode começar dessa forma, assim, informal, né? Falando da Santíssima Trindade, né? Você pode... E tem livros também que você pode ir começando as perguntinhas lá, né? Aquelas perguntas da Santíssima Trindade, tem uma forma muito interessante da gente falar para as crianças, porque é um mistério para todos nós, né? Mas tem uma forma muito interessante de você falar, que é assim, né? São 3 pessoas em uma. Então, assim, você pode dar o exemplo do pai, né? O seu pai, meu filho, é pai para você, é o meu esposo e é o seu fulano no trabalho. Então, ele assume um papel diferente, 3 papéis diferentes, mas ele é um só, né? E para a gente também começar esse amor a nosso Senhor, a gente precisa colocar no coração das nossas crianças um amor ordenado, né? Então, já desde pequenininho, a gente precisa falar para eles quem é que deve estar no centro, no altar da nossa vida, né? Porque tem muito assim, o papai e a mamãe, eu amo papai e a mamãe, sabe que o papai e a mamãe te ama, ama demais. Pois é, mas você sabia que existe uma pessoa que ama você muito, mas muito mais do que o papai e a mamãe? Então, a gente precisa, eles pequenininhos, desde pequenos, fazer com que eles tenham uma noção, através do nosso amor, que existe alguém que eles amam, por quem eles são amados e quem eles deverão amar mais do que nós como pai e mãe, né? Me lembrei agora de uma frase de Dom Henrique Soares, né, que ele falava, né? Tolo aquele que diz que a minha vida é minha família, minha vida é meu trabalho, minha vida é Cristo. Porque no dia que a sua família faltar, quem é que está lá, né? E a gente, para amar os nossos filhos da forma mais perfeita que Deus quer, é com amor a Ele. A gente sabe que como mãe, às vezes está cansada, chegou do trabalho, tem os afazeres de casa e a paciência curta. Quantas vezes a gente não perde a paciência com os filhos? Mas se a gente tiver o amor a Deus presente, Senhor, por amor a Ti, vou amar o meu filho. Aí o Espírito Santo vem, bota a paciência assim desse tamanho, né? Porque o amor mais perfeito que a gente vai amar, vocês, os esposos, aos nossos filhos, vai ser através do amor a Ele, porque Ele tudo fez por nós, nós por Ele, tudo devemos fazer. Então, é exatamente isso. E aí a gente vai dizer, filho, o amor de Deus por você é tão grande, tão grande, tão grande, que é como se só você existisse na terra. Só existisse a Juliana, só existisse a Clara, só existisse o João. Aí o que é que você pode dar o exemplo? Porque para a criança é importante que você dê alguns exemplos para que tente tornar isso palpável. E vocês também vão citando a Sagrada Escritura, né? É muito importante que vocês citem naquilo que vocês falarem para os filhos de vocês, embasado na Sagrada Escritura. Então você pode dizer, o amor de Deus é como a chama de uma vela. Você acende outra, ela continua do mesmo tamanho. Então o amor de Deus é indivisível. Ele tem um imenso amor por você e vai ter um imenso amor pelo irmão, né? E aí você pode, né, nesse começo assim de começar a falar, né, do grande amor de Deus, você pode citar algumas passagens bíblicas já para ir formando o imaginário dela, porque aquilo dali vai ser resgatado em momentos de dificuldade, né? Aquilo ali vai ecoar no coraçãozinho delas. Em Jeremias capítulo 1, versículo 6, antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia, antes de teu nascimento. Então, para a gente mesmo, a gente para pensar, Senhor,
tu me amas tanto que tu já tinha previsto desde toda a eternidade que eu viria a este mundo, né? Aí também vem aquela responsabilidade, e o que eu estou fazendo da minha vida? Sou tão preciosa para ti, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu te chamo pelo nome, és meu. Isaías capítulo 43, versículo 1. Na verdade, assim, gente, a palestra tinha um roteirinho, né? Aí eu estou tentando improvisar aqui. Vou aqui citar aqui algumas coisas para vocês. Um livro que eu li, ele dizia assim: como culpar uma criança cuja alma se entrega à confusão e à distração do mundanismo, se seus pais não lhe mostraram que o amor, a paz e a beleza só podem ser encontrados em Deus? E aí a autora, ela dava o exemplo de uma criança quando vai atravessar a rua, né? Vem um caminhão, e aí você vai pegar a mãozinha da criança. Não, minha filha, aqui, senão você vai ser atropelado. Esse cuidado com o corpo e a vida biológica que nós temos tanto dos nossos filhos, de alimentar, de vestir, às vezes até um pouco no excesso, né? A gente querer, não, eu vou comprar isso aqui muito gostoso, essa roupa muito bonita, esse perfume aqui. Mas será que a gente tem a mesma preocupação com a alma deles? Porque essas vidas foram geradas para ser devolvidas a Deus. E, na verdade, o que a gente veste, o que a gente come, é para sustentar uma vida biológica. E o que está sendo dado de alimento para a alma dessas crianças? Será que a gente está alimentando elas em casa? Né? E ser cristão, ser católico é muito contra a corrente do mundo, né? Enquanto o mundo prega que eles têm que comer o que eles querem, o que é mais gostoso, a gente precisa despertar no coração dos nossos filhos, desde pequeno, o amor à cruz, o amor ao sacrifício. Nosso Senhor morreu por você, sofreu por você. Imagina no coração de uma criança começar a aprender que um pequeno sacrifício que ela pode fazer, unido ao sacrifício de Nosso Senhor, de méritos infinitos, quantas almas ela pode resgatar do purgatório? Ela ter essa visão. Ai, mamãe, estou com calor, vou beber água. Estou morrendo de sede e não tem água aqui, vamos ter que esperar em casa. Filho, oferte por amor a Jesus enquanto a gente não chega. A gente precisa colocar no coração dos nossos filhos o amor ao sacrifício. E o que esse sacrifício vai trazer de bem espiritual para as outras. Oferte a Jesus, é a palavra. Oferte a Jesus. Ai, mamãe não gosta dessa comida, não. Oferte a Jesus. Ofereça. Ofereça esse sacrifício a Jesus. Nós precisamos educar os nossos filhos com esse amor ao sacrifício. Isso, gente, isso é muito importante. Porque vai fazer com que os nossos filhos cresçam nas virtudes. Eles vão começar aprendendo nas pequenas coisas que ele não veio ao mundo para fazer a vontade dele. Ele veio ao mundo para fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele morreu por nós, eu quero me unir a nosso Senhor também, ofertando a minha vida. E você chegar e dizer, meu filho, e para Deus é tão precioso, né? E não ter medo de falar do inferno. Não pode ter medo. Você tem que ter medo do seu filho ir para o inferno. E não de falar, nossa, mas eu vou falar de pecado. O menino vai ficar todo... Vai falar. Você não vai deixar um caminhão atropelar o menino e vai querer que a alma do menino se perca para o inferno. Mas ele vai ficar com medo. Não quer ir para lá. Por que a gente busca não pecar? Tem duas razões. A imperfeita e a perfeita. A forma imperfeita, que é quando a gente não ama Jesus o suficiente, é o medo de ir para o inferno. É a atrição. Ai, meu Deus do céu, estou com medo de ir para o inferno. Não, pelo amor de Deus, ai, meu Deus, eu pequei. Eu vou me confessar. É o medo de ir para o inferno. Ela é lícita. Ela deve começar assim, porque ela precisa. Uma das grandes artimanhas do demônio é fazer que a gente não acredite no inferno, não tenha medo de ir para ele e estar pecando, né? Então a gente vai falar do inferno.
vai falar do purgatório, vai falar do céu. Aí eu dou meu testemunho por obra e graça de Deus, porque eu sempre digo para os meninos, se fosse por mim, vocês estavam tudo perdidos, né? Porque Nosso Senhor chegou um dia, né, para o meu esposo, estava no Santíssimo, e ele falou assim para o meu esposo, né? Não adianta ter muitos filhos se não for para mim. E não só muitos filhos, né? Se Nosso Senhor quiser enviar só um, desde que seja da santa vontade dEle, não da nossa. O nosso dever é acolher todos os filhos que Nosso Senhor mandar, né? Mas se tiver uma família que Nosso Senhor quis mandar um, é aquele um onde está o caminho de salvação, santificação e levar aquela criança ao céu. Alguma família que também não tem, Nosso Senhor tem, ou o caminho da maternidade, paternidade espiritual, da adoção, enfim. Cada família foi chamada a ser santa da forma como Deus escolheu. Mas não barremos as graças. Da forma como Deus escolheu. Como é que eu vou saber como é que Deus vai querer minha família? Se abrir na vontade dEle, né? Então, aí eu venho também com testemunho, com esse chamado de Nosso Senhor, a viver essa vida realmente na fé, porque acho que tem um momento da nossa vida, você passa assim, não, o menino aprendeu, Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo, pronto, tá bom demais para a missa do domingo. Pronto, já é um católico o menino, louvado seja Deus, já é um católico. Não, gente, ele não é um católico, é o básico do básico, do básico, do básico, do básico. Ele pode viver essa vida muito maior. E eu digo para vocês, as minhas crianças não estariam como estão hoje. Elas perderam o pai. Elas perderam o pai. E elas são felizes. Elas sorriem. Elas brincam. Ai, Sabrina, mas eu nadar. É Deus. Porque elas foram educadas por Nosso Senhor na fé. E Deus já sabia o que elas iriam passar. E se não fosse obra e graça dele, elas não estariam de pé. Então assim, a gente... mas eu sei lá, não vou ficar... Não. Cumpra. Faça o que Deus chama, o que Deus quer, o que Deus sonhou para a sua família. Viva para Ele. E eu vou dizer para vocês, gente, viver uma vida sobrenatural, uma vida muito mais feliz do que a vida mundana. Olha, o que a gente tem de festa na nossa igreja. Lá em casa é o seguinte, não tem só aniversário, né? Qual é o aniversário que a gente tem que comemorar que é mais importante do que o biológico? Aniversário de batismo. A gente celebra o aniversário de batismo lá em casa. Cada um sabe o dia do seu aniversário de batismo. Por quê? Porque foi o dia que a alma nasceu para Deus. Gente, isso é uma alegria muito grande. É mais do que quando você nasceu mesmo. Porque você nasceu para Deus. Você começou a pertencer à Santa Igreja. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. Então isso tem que ser muito celebrado. Mais celebrado que o próprio aniversário. Porque antes era um pagão. Você nasceu para o mundo. Nesse dia o seu Espírito nasceu para Deus. Então... eles já começam a aprender. Mas não é com festa, não. Não é mundo, não. É sobrenatural. O que é que a gente faz? O Espírito Santo inspira cada um, né? Não estou falando aqui, pelo amor de Deus, como modelo. Eu estou só dividindo experiência. Mas o Espírito Santo fala a cada um de nós. Lá em casa a gente veste as crianças de branco, lembrando da pureza batismal, né? Prepara uma mesa, faz um bolinho, se der para chamar os padrinhos, né, de batismo, que são segundo os pais, a gente chama, pega o bolo, imagenzinha do Espírito Santo, lembrando que foi nesse dia que eles receberam o Espírito Santo. Se tiver o santo onomástico, coloca o santo onomástico. Vamos lembrar do nosso anjo da guarda, desde que a nossa alma foi para o ventre da nossa mãe, nosso anjo da guarda já está ali andando com ela, né? Você está grávida, você não anda só, você tem 2 anjos da guarda com você. Olha como você está bem acompanhada. Então, a gente também precisa ter essa realidade e lembrar os nossos filhos da importância do anjo da guarda. Então, dia do aniversário do batismo, Espírito Santo, santo onomástico, vai interceder diretamente por ele. A gente tem que fomentar no coração dos nossos filhos uma grande devoção ao santo onomástico. Afinal de contas, você deu, muito provavelmente pensando nele, né? Na história dele.
E é importante que a criança conheça a história do seu santo onomástico. Uma imagem da Virgem Santíssima, e aí vai dar devoção de cada um. Ou, por exemplo, a Maria Helena foi batizada no dia de Nossa Senhora de Fátima, então eu sempre coloco Nossa Senhora de Fátima. Pode colocar 8 santos de devoção também, e coloco uma imagem de Nosso Senhor. Pode ser de Nosso Senhor menino, se vocês quiserem, quando é criança, né, para que elas se espelhem muito, né, na Santa Infância de Jesus, da Santíssima Virgem. Então, a gente vai cantar os parabéns, mas não é só. A gente faz uma pequena celebraçãozinha em casa. Vamos à Santa Missa, colocamos a intenção pelo aniversário de batismo de 5 anos da Maria Helena. Chega na escola, hoje é meu aniversário de batismo. Menino, quando eles estavam numa escola que era uma escola católica aos moldes atuais, né, todo mundo ficava, olha, ela chegou hoje dizendo que era aniversário de batismo dela, todo feliz. Aí hoje eles estão numa escola que fundaram lá em Fortaleza, que essa realmente é verdadeiramente uma escola católica. Aí não, aí já começa a ter. Mas você vai, leva o bolinho lá, bota as imagenzinhas, às vezes vai cantar os parabéns de batismo, e eles saem todo felizes. Hoje é meu aniversário de batismo, hoje é meu aniversário de batismo. Vai para a Santa Missa. Quando está na época do Círio Pascal, né, geralmente está aceso, eu busco na igreja trazer uma vela, acender no Círio Pascal. É muito simbólico, muito significativo. Você pega a vela. Gente, assim, eu sempre me emociono quando chega esse momento. A vela aqui entregando para o seu filho. Eis a luz de Cristo. Que a luz de Cristo, meu filho, seja a tua luz. Então, cada aniversário de batismo, você vai lembrar aquilo que ele não lembra, porque era bebê, né? Então, a gente faz uma pequena celebraçãozinha em casa, pega a água benta, né? E renova as promessas batismais. Todo aniversário de batismo, a gente renova as promessas batismais. Tem uma fórmulazinha para você renovar. Quando eles são maiores, você pode ler, fazer eles repetirem. Quando são maiores, eles mesmos leem. Lá em Fortaleza, não sei se todo mundo sabe, tem o Instituto Hesed, né? Uma grande bênção para a gente lá das irmãs. E num dos aniversários de batismo, nós fomos na Santa Missa lá, foi o aniversário de batismo de Clara Maria, e aí a irmã chamou, olha, no aniversário de batismo a gente rega a consagração ao Santo Anjo da Guarda. Então é outra oração que a gente também reza. Linda a oração, consagração, né? Dizendo que o modelo da vida da Virgem Santíssima seja um modelo para a minha vida. Gente, muito preciosa. Quando você reza uma oração com o coração, aquilo ali vai transformando, vai tocando. Então, o aniversário de batismo, renova as promessas batismais, acende a vela. Não teve a oportunidade aqui, você pode ter um círio da família, né? Tem os carmelos, geralmente eles vendem o círio que você tem em casa, você pode acender ali a vela. E essa forma muito simbólica para eles é muito significativa. E pode rezar uma oração ao Santo Onomástico, faz o Pai Nosso, faz a Ave Maria. Mas eu quero dizer para vocês que é uma celebração de vida sobrenatural. A vida sobrenatural ela começa a ficar palpável. Entendeu? Ela não é longe, ela não é distante, ela é palpável. Aniversário de batismo, santos onomásticos. A gente tem que celebrar. Hoje é o dia do seu santo onomástico. Na Itália, eles celebram como aniversário também, por isso que eu estou dizendo. A vida de um cristão é uma vida alegre, porque ela é uma vida em Cristo. Então ela está o tempo todo sendo celebrada. Então chega o dia do santo onomástico. Lá vai a gente, pega o bolinho, vamos cantar os parabéns e vamos rezar e pedir a proteção do santo onomástico. Você pode fazer um chá litúrgico também, que é uma outra opção também. O chá litúrgico, você quer celebrar um santo da devoção, aí prepara uma refeiçãozinha ali, simples mesmo, com as crianças. Pode contar a história, trazer, por exemplo, São Dom Bosco, era italiano, né? Aí, sei lá, faz alguma coisinha ali, uma macarronada. Você dá um sentido sobrenatural, porque o santo da sua devoção, ele está ali com você. Ele não está no céu distante, ele está com a gente aqui. Então, essa comunhão dos santos, ela se torna muito palpável. Começar a explicar para as crianças, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, não sei se ainda está disponível, um filme chamado O Grande Milagre. Alguém aqui já viu? Né? É de uma riqueza
é um filme de animação em espanhol e é a visão dos místicos, né? Então, quando você começa a falar, na hora que você vai rezar, santo, 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 aí você diz, na hora da missa, filho, Santa Terezinha está aqui agora. E o filme mostra, né? Mostra. Então, a criança fica, Santo Antônio está aqui agora, né? Então, a gente começa a tornar essa vida sobrenatural palpável, né? Então, já falei aqui do batismo, dos santos onomásticos, dos santos de devoção, para que a gente fomente, conte a história, celebre, faz as novenas, ensina os nossos filhos que nas novenas que a gente fizer, nos pedidos que a gente for fazer, os bens maiores a serem pedidos são os bens sobrenaturais. Fazer as nossas crianças entenderem, quando elas têm alguma dificuldade, que pelo mérito próprio elas não conseguirão, mas pela graça de Deus, sim. Então, sei lá, o menino está muito desobediente. Você tem que fazer ele reconhecer, filho, isso não agrada a Deus. E o que ele comete, a gente precisa dar essa noção de que quando ele desobedece, faz algo, o primeiro a ser machucado é ele, né? A gente lendo uma citação de santo, dizia assim, que o pecado venial é como se fosse arranhando Jesus. E a gente estava na época do Natal, né? Estava na época do Advento. Padre Ovelan tinha dado uma homilia falando que a gente precisava receber Jesus Eucarístico conforme o tempo litúrgico, né? E aí ele tinha falado, né? No Natal vai ser o Deus Menino. E aí a Clara chegou para mim e disse assim, mamãe, como a gente está na época do Natal, significa que a gente vai arranhar uma criança. Jesus, né? Então, eles precisam saber que quando eles fazem as bobeiras, o primeiro, né? Então a gente precisa até ensinar eles, peça perdão a Nosso Senhor, depois você pede perdão a mim, né? Algumas santas mães faziam isso, né? Primeiro, e nessa educação na fé, você vai citando a Bíblia. E, gente, o Espírito Santo começa a tocar que nem você tinha se atentado para aquela passagem. O Senhor vai e bota o seu coração. Educar nossos filhos, honrar pai e mãe. Olha, esse é o 4º mandamento, você está ferindo. Você já vai falando, né? Tem uma passagem da Bíblia, né, que fala, né? O que não quereis que vos faça, não fazei vós também a ele. A gente fala isso de uma forma muito mundana, né? Não faça comigo aquilo que você não quer que faça com o outro. Gente, vamos citar a Bíblia. Isso tudo dessa sabedoria popular está na Bíblia. Então vamos dar a literatura bíblica. Olha, minha filha, na passagem tal, por exemplo, não pode xingar o outro. Aí eu dizia, pegar lá a passagem, vai para o fogo da Gina, fogo do inferno. Não pode xingar, então não pode xingar. Não pode xingar, não pode xingar. Não pode chamar de chato, de feio, não pode xingar. Então você vai educando seu filho pela Sagrada Escritura, pelo catecismo. Isso aí já é dando a catequese, porque você está formando na sabedoria da nossa Santa Igreja, né? Estou dizendo, né? Comemoração. Quando Mateus, que foi o primeiro que fez a primeira comunhão lá em casa, ele disse assim, mamãe, Nosso Senhor falou no meu coração que seria um aniversário espiritual. Aí vamos lá. Já pensou o dia que o seu filho vai receber Jesus pela primeira vez na vida? O que é que Santa Terezinha dizia? Primeiro beijo na alma. E aí você vai citar, quando o filho de vocês vai receber meu filho, pelo amor, primeiro dia, gente, é alegria no céu e na terra. Sua alma vai se encontrar com o Nosso Senhor. Corpo, sangue, alma e divindade, o próprio Cristo. O Cristo vai até você, meu filho. Vocês têm que dar a realidade palpável. Gente, será que tem um dia mais importante? Jesus é o próprio Cristo que eles vão receber. É algo assim que, gente, vamos lá, né? Tem algo mais importante. Passar no vestibular é mais importante do que isso. A gente com as nossas correrias do mundo,
a gente fecha muito o coração, né? E começa a buscar as coisas do mundo e não vê que as coisas mais preciosas Deus nos dá na sua gratuidade, né? Eu vou comentar aqui algo, né? Eu sei que vocês já têm uma preparação excelente aí para a catequese. Um dia antes do meu filho fazer a primeira comunhão, uma amiga lá do trabalho, que é da Opus Dei, ela deu para mim exatamente a oração que o Padre Ovelan reza aqui, que eu fui descobrir depois que ele rezava, né? Quisera eu, Senhor, receber... Sabrina, dá essa oração aqui para o Mateus rezar antes de receber Jesus. Então, as crianças, antes de receberem Nosso Senhor, elas rezam essa oração. E aí o Espírito Santo tocou no meu coração para completar. Ele, né? Eu não, pelo amor de Deus. Vou completar o livro da seleta de oração? Nunca. Nosso Senhor. Lá em casa, a gente faz o caminho, né? João Paulo e eu fizemos a consagração a Jesus por Maria, pelo método de São Luís. E para quem já fez, sabe que quando a gente vai receber Jesus, a gente tem que chamar quem para receber junto? Nossa Senhora. Nós não somos dignos de receber Nosso Senhor sozinhos, é muita miséria. Então a gente vai chamar a Virgem Santíssima. Então Nosso Senhor completou no meu coração para ensinar para as crianças, elas não tinham se consagrado ainda, essa oração. Então ficou mais ou menos assim: quisera eu, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu vossa Santíssima Mãe, com o espírito e fervor dos santos. Vem Maria, Mãe de Deus e minha mãe, receber comigo meu amado Jesus. Então você vai encher a alma do seu filho de fervor, porque ele vai receber o Rei do Universo com Nossa Senhora. E a gente vai dando os passos na fé, a gente não para, né? Então assim, o menino fez batizou, agora a primeira comunhão, agora lá, né? Crisma. Não, gente, não. Vamos dar os passos na fé. A gente sabe que se a gente parar, estagnar, é retroceder na nossa vida espiritual. Se você reza um terço por dia, você já está rezando, não, peraí, Senhor, mas será que eu não consigo rezar 2 agora? Você tem que ir dando os passos. Eu vou à missa de domingo, mas será que se eu me esforçar aquele dia que eu saio mais cedo do trabalho, será que eu não consigo uma missazinha por semana, né? A minha confissão é mensal, mas será que eu realmente não teria uma necessidade de uma confissão quinzenal, né? Será que eu estou fazendo todo o esforço para manter realmente a minha alma mais pura diante de Deus? Então a gente vai dando os passos. Na vida dos nossos filhos também. Então fizeram a primeira comunhão, tem outro passo para dar aí, né? Vamos consagrar, né? Consagrar mesmo, pegar o tratado, ler, né? Porque a gente sabe que a consagração a Jesus por Nossa Senhora não obrigatoriamente é algo formal, né? A gente como pais, é importante a gente assistir as palestras, mas as nossas crianças a gente pode começar com o padre, um dia que pode fazer. Pelo menos lá em casa foi assim. Os meninos Mateus e Clara, né, fizeram a primeira comunhão. O meu esposo passou, eu bebo muito de vocês, viu? Passou todas as aulas do Padre Paulo Ricardo, da consagração para o Mateus e a Clara. Na época a Clara tinha 7, Mateus tinha 8, ia fazer 9, que ele é de março. Então ele foi passando as aulas da consagração e foi explicando para as crianças. Aí no ano passado, vocês vão ver, os mais velhos você vai ensinando, os mais novos vão bebendo e vão amadurecendo mais rápido, porque já estão bebendo da graça, né? Tanto é que a Ana Beatriz, eu dei outro catecismo para ela, foi o catecismo ilustrado do Papa Pio X. E aí teve um dia que João Paulo chegou do plantão, estava conversando ela, com 5 anos, com a Clara Maria. Clara tinha, deixa eu ver, Bia é de 14, 20, Clara é de 11, 9, 8. Clara tinha 8 anos. Papai, diga, minha filha. Papai, a infabilidade papal é para tudo o que ele fala ou é só por dogma da fé? Catecismo. Aí o João Paulo disse: meu filho, pelo amor de Deus, tem muito adulto que não sabe disso. Não, é só por dogma da fé. Né?
Então, com a Ana Beatriz, como ela já tinha um discernimento de caminhada por causa dos irmãos, Espírito Santo maior, aí eu, amor, vamos começar a dar o tratado mesmo. Aí aproveito e o Mateus e a Clara que não leram, eles vão fazer. E aí o João Paulo começou, né? Deus sabe de todas as coisas, tudo é permissão de Deus, tudo para a sua obra salvífica, né? Porque às vezes o povo diz, como assim? Você com essa idade, na época 42 anos, Deus lhe deixou, pois é, né? Mas uma coisa que nunca me turvou o coração foi que tudo concorre para o nosso bem. Tudo. Sabrina, você ficou só, pois é. Mas tudo concorre para o bem. E isso realmente nunca me turvou. Ai, Sabrina, quer dizer que você não sofre, não? Você não sofre. E ofereço pela santificação dos meus filhos e por aqueles que nosso Senhor me inspirou a orar. Então, ele começou o tratado, e aí depois de eu peraí, gente, vamos levantar. Vamos levantar que eu agora tenho 5, humanamente, aos meus cuidados, e preciso continuar na caminhada com o nosso Senhor. E aí eu fui dar o tratado. Então, continuei a ler o tratado, terminei de ler o tratado de São Luís para Ana Beatriz. Mateus e Clara não tinham lido, ouviram, escutaram, e Ana Beatriz fez a consagração no dia de Nossa Senhora das Graças, que é uma devoção à Virgem Maria que está muito ligada à vida dela, e a gente vai vendo esse caminho com os nossos filhos, né? Mateus tem uma devoção à Nossa Senhora Aparecida. Bia, eu soube que estava grávida no dia de Nossa Senhora das Graças, e ela foi se consagrar no dia de Nossa Senhora. Não fui eu que marquei, gente, não fui eu que marquei, tudo já estava previsto em toda a eternidade. Eu estar aqui hoje está muito ligado à minha viuvez. E o amparo de Nosso Senhor Jesus Cristo na minha vida veio muito forte pela paróquia de vocês. Então, assim, quem não tem muita ciência do tesouro, dessa ars aqui que é várzea grande, abram os olhos. Vocês vivem numa ars. Acho que como eu fiz uma postagem uma vez, né? Me mostra o caminho do céu. Sacerdote de vocês aqui, os santos sacerdotes, mostram. E eu, por infinita misericórdia, lá de Fortaleza, né, fui abraçada por essa graça. Então, consagração a Jesus por Nossa Senhora, tudo pelas mãos dela. E eu querendo fazer a consagração a São José, já tinha comprado o livro, oh meu Deus do céu, mas eu tenho que consagrar a Bia primeiro, tenho que fazer a da Bia e tal. E como tudo de Deus é perfeito, Beatriz fez a consagração, e aí eu soube que um dos sacerdotes, né, assim, próximo da nossa família, eu era das equipes de Nossa Senhora, né, João Paulo e eu, a gente fazia parte do grupo, e eu achava, né, que a graça principal do nosso movimento era a presença do sacerdote no grupo, né, e Deus sabe de todas as coisas, é o padre Samuel lá de Fortaleza. E aí ele foi fazer um grupo, né, do WhatsApp da consagração a São José. E há muito tempo que eu queria fazer, não dava certo. E aí a gente foi assistir nas aulas, que é a mesma do livro. E aí quando a gente foi fazer a consagração a São José, eu, Mateus, Clara e Bia, eu fui entender por que Nosso Senhor fez a consagração a São José só depois que o meu esposo faleceu. Porque é muito claro para quem já fez a consagração a São José, a paternidade espiritual dele. Então eu vi ali Nosso Senhor entregando aos meus filhos um pai espiritual. Isso foi extremamente precioso. Então a gente precisa dar esses passos na fé, procurar viver essa vida sobrenatural. Os meninos fizeram catecismo, os meninos receberam Nosso Senhor. Vocês precisam programar e vão se confessar pelo menos uma vez por mês. Né? Porque não tem vida sobrenatural, né, com a alma morta, né? E eles precisam ter consciência dos pecados deles. A gente vê e pode dar o exemplo, né? O Beato Carla Cutz, jovens santos, devoção lá de casa, devoção São Domingo Sávio, gente, pelo amor de Deus, uma devoção grande lá de casa. O Mateus recebeu a imagem dele no dia da primeira comunhão dele, e a gente foi ler a história, né? Eu até me lembro, né, também no dia da primeira comunhão de São Domingo Sávio, eu reforçando para o Mateus,
Tudo isso, né, enriquece muito a vida das crianças. E programa as confissões e fez a crisma. Vamos abraçar apostolado, né? Mateus e Clara vão fazer a crisma agora, se Deus quiser, dia 9 de julho. Eu falei, fez a crisma, vamos começar a trabalhar por Deus, né? Porque não tem obra mais importante da nossa vida do que uma obra que envolva a salvação da alma dos nossos irmãos. Não há, gente, não há. Nada que você for fazer, tudo tem que ter sentido sobrenatural. No seu trabalho, o que você faz, você tem a missão de, com aquela pessoa que Deus colocou na sua vida, não foi à toa. Aquela alma, você precisa puxar para Deus. Não tem jeito. Eu dou vou dar meu testemunho assim, mas eu tenho certeza que cada um aqui no seu trabalho já ouviu, você foi enviado por Deus. Tem coisa melhor de se ouvir? Que você foi usado como instrumento de Deus na vida de alguém? Não tem. Você ganhou um presente, você deu um presente, não. Realmente, doutor, eu acho que hoje era para a senhora estar aqui mesmo. Eu precisava escutar isso aqui. Então, você começa a ver, Deus lhe colocou no mundo, né? Também pelos seus irmãos, né? A gente está no mundo pelo outro. Então, no nosso trabalho também, a gente precisa ter essa visão. Você não está ali só para fazer aquele serviço puramente simples, vou fazer ali, chegou. Não, você tem que ter o sentido sobrenatural, né? E isso tem que ser passado também para as crianças, né? Papai vai trabalhar, papai está cansado, mas o que é que eu faço no meu trabalho, né? Você não pode passar para os seus filhos que você trabalha só para sustentá-los. Você tem uma missão no seu trabalho, e isso deve ser passado para eles também. Não sei como é que está meu tempo aí com a dona Selma. Tem muita coisa para falar. Eu até disse, eita, dona Selma, que é bastante coisa. Falamos aqui um pouquinho da Santíssima Trindade, né? Na alma de nossos filhos. Ensinar para que Deus os criou, amá-lo acima de tudo, ter plena confiança em nosso Senhor. A oração da manhã com as crianças, é sempre bom a gente fazer um roteirinho, cada um tem o seu, né? O padre Overlan falou aqui do Veni Creator, acho que todo mundo já passou por isso, né? O padre fala, você vê direitinho a sua vida. A gente reza o Veni Creator no carro, né? Lá em casa a gente faz a visita ao Santíssimo de manhã, uma visita de 10, 15 minutos com as crianças. Eu sempre digo a gente, mas foi as crianças. E aí a gente vai para o carro, eu faço as orações da manhã com eles, né? E aí a oração da manhã a gente reza algumas jaculatórias. O Veni Creator é uma das orações que a gente faz. Depois botar as homilias de vocês aqui, viu? É a nossa rotina, né? E na oração da manhã, a gente precisa... Isso eu faço as orações no carro. Mas vocês precisam ensinar os filhos de vocês que assim que eles acordarem, já tem que fazer o sinal do cristão. Meu filho, não se levante, não vai escovar os dentes, você não faça nada, você não saiu da cama, faça o sinal da cruz. Se tiver uma aguinha benta do lado e puder, os sacramentais são armas que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu para combatermos nessa terra. Não são amuletos, são realmente graças, né? Na história dos santos a gente vê muito. Tinha um negócio atormentando, uma coisa feia, jogou água benta, né? Eu me lembro até de uma história que o padre Paulo Sérgio do Arautos, lá de Fortaleza, que é o sacerdote que nos acompanha, ele falando para mim sobre obediência, né? E vendo o que Deus quer, que às vezes nem tudo o que é nos inspirado vem de Deus. Parece ser algo bom, mas no final pode ser para prejudicar. Do demônio sempre vai vir para prejudicar. E aí ele contou uma história de uma religiosa que chegava no começo do dia, a madre, filha, você está tão cansada, o que você tem? Eu passei a noite acordada rezando, que Nossa Senhora pediu para eu rezar a noite todinha. Olhou assim, você está estranho. Você tem certeza que é Nossa Senhora? Era Nossa Senhora. Pois faça o seguinte, joga uma água benta nela, que se for Nossa Senhora, ela vai gostar. Agora se não for... E repare mesmo. Porque o que é que acontece? O outro estava inspirando a outra para passar a noite toda rezando para cumprir os deveres de Estado no seu chamado de vida, né? Aí, pois não é que quando ela foi rezar, que diz que quando ela olhou, ela viu pata de bicho, não era Nossa Senhora, quando jogou água benta, sumiu.
Então, nós temos armas. Nosso Senhor nos dá armas. Então, assim, a grande arma do cristão é o terço. Então, ensinar os nossos filhos a amar o Santo Terço. E a aguinha benta, tá? Água benta para o menino mesmo. Bota na entrada de casa. Vai sair, vai chegar, persigna. Então, lá em casa, já botaram o sacramental. Fica na porta de casa. E leva dentro da bolsa. Ensine os filhos a usarem aquilo que Nosso Senhor deu, as armas, né? Sempre andar com o terço. Mas você tem um tempinho ali, vai ali rezar o terço, né? Além do terço em família. Então, inspirar, né, o sacramental. Lá em casa a gente tem uma devoção muito grande a Nossa Senhora do Carmo. Foi inclusive o dia que a gente fez a consagração, né, João Paulo e eu. Mateus, Clara, Bia e Helena Tereza não era nascida, receberam a imposição do escapulário no dia de Nossa Senhora do Carmo. É outra devoção que eu acredito que para a paróquia de vocês também, né, seja uma devoção muito forte. A imposição do escapulário. Os filhos de Santa Teresinha nasciam também. Eles já recebiam a imposição do escapulário, né? O escapulário é o próprio manto da Virgem Maria. Quem é que não quer proteger seus filhos aqui, né? Bora, meu filho está agasalhado, está com frio, não. A gente se preocupa com roupa, se preocupa com tudo. Cadê as armas espirituais? Meu filho, você vai para a guerra, né? Você vai lutar aí, vai vir as tentações. Você tem que estar bem armado com a oração, né? O escudo da fé. Então, água benta, imposição do escapulário, ensina, conta a história de São Domingos de Gusmão, né? Vão introduzindo na vida dos filhos de vocês essa vida sobrenatural. Então, assim, vamos ver quais os passos na fé que a gente pode dar com os nossos filhos. Então, assim, o escapulário, lá em casa, cadê o escapulário? Já fico, vai colocar o escapulário, a gente costuma, vai, reza a jaculatória, beija, né? Geralmente é doce coração de Maria, seja a minha salvação, Jesus, eu confio em vós. Ensine os filhos as jaculatórias. Jaculatórias são pequenas orações que sobem ao céu como uma seta que eleva o nosso coração a Deus imediatamente. Então, durante o dia, ensine o seu filho a rezar a jaculatória. De manhã, quando eu vou rezar com eles, né? A gente sempre começa lembrando da nossa consagração a Jesus pela Santíssima Virgem, né? A gente reza totos tu ego sum Maria. Aí o menino, iomini mea tua sum, totos tu ego sum Maria, iomini mea tua sum. Reza 3 vezes. E aí vai rezando as jaculatórias, né? Doce coração de Maria, seja a minha salvação. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Trindade santa que habita a minha alma, ajuda-me a amar-vos cada vez mais. Ajuda-me, Senhor, a ser santo. Ajuda-me, Senhor, a ser santo. Então a gente, né, vai fazendo essas orações e aí vai colocando no coraçãozinho deles, né, esse chamado a viver essa santidade. A gente reza também aquela oração, inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudá-los a realizar. Rezamos o Veni Creator, porque a gente precisa também dar essa noção para as crianças de que é o Espírito Santo que deve nos mover. E a gente reza exatamente essa que vocês estão rezando na novena. Aí eu ri, fiquei só olhando por menina assim, o padre falando, porque é exatamente assim, né? Aí eu começo, vinde Espírito Criador. Aí a menina, nossa alma visitar, encher os corações. Aí tem hora que eu fico, vinde Espírito Criador, a nossa alma visitar. Sabe porque dá firmeza no que você está falando? Você está falando de coração, não pode ser só da boca para fora. Agora, isso é uma graça, né? Quando a gente voltar para Fortaleza, que eu for rezar o Veni Creator, eu, cadê, né? Fervor de saber daquilo. Santa Teresa d'Ávila falava, né? Que se você ficar só falando, sem rezar com o coração, é um chacoalhar de latas. Se você não presta atenção naquilo que você reza, né? Então, precisa ensinar os nossos filhos. Acho que dessa primeira palestra, vamos ver aqui o que falta falar. Inspirar aos filhos o horror ao pecado, né? Isso aí precisa inspirar mesmo, mostrar para eles que é uma ofensa. A gente sabe que no nosso juízo particular vai ser cobrado da gente a partir do momento que a gente tem o discernimento, né? A faixa dos 7 anos, todos os nossos pecados serão cobrados. Se a gente for pensar na nossa vida, da forma como a gente foi educado, que muito de nós não tinha
esse conhecimento de que as ofensas e quais ofensas feriam o coração de Deus, e que a gente tenha a oportunidade de alertar para que nossos filhos sejam santos já crianças. Isso é muito precioso, né? Confessar já desde criança, depois eles mesmos vão pedir: mamãe, eu quero me confessar. Mamãe, eu quero me confessar. Então ali está incomodando, e é bom que incomode. Ai, não fica incomodado. Então os filhos da gente se incomodam: mamãe, eu quero me confessar. Mamãe, me leva. Então você leva pelo menos uma vez por mês, mas com a graça de Deus vai ter os pedidos espontâneos, né? Fazendo uma consciência bem formada. Não é uma consciência escrupulosa, né? Final do dia, procura fazer sempre o exame de consciência com as crianças. Lá em casa, eu digo que assim, lá em casa a gente tem a oração longa da noite. Quando o negócio não vai bem, que vão dormir muito tarde, a gente tem a oração curta, né? Que Nossa Senhora da Salete falou que não fosse dormir sem rezar pelo menos a Ave Maria e o Pai Nosso. Aí o mínimo da gente passa para o final da oração. Aí a gente tem a devoção das 3 Ave Marias com a jaculatória. Aí quando estão com muito sono, vamos a partir das 3 Ave Maria. E aí a gente reza: pela vossa imaculada conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Então a gente reza a jaculatória 3 vezes antes de cada Ave Maria, reza o Pai Nosso, reza a oração do Santo Anjo, a oração do Santo Anjo de Portugal: meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. E rezo com Deus me deito, com Jesus me levanto, com a Santíssima Virgem e o Espírito Santo. E quando a gente faz a oração completa, aí a gente costuma seguir os mesmos objetivos da Santa Missa. Isso eu aprendi num livro, né? A Santa Missa, a gente vai pedir perdão, pedir graças, né? Agradecer e adorar nosso Senhor. Pois essas 4 funções da Santa Missa, elas devem estar presentes também na nossa oração. E aí você pode começar já fazendo o sinal da cruz e começa o pedir perdão. Nós somos tão miseráveis que a gente vai ensinar os nossos filhos para estar diante de Deus, já pedir perdão pelos seus pecados. E aí tudo isso vem do fruto Estou terminando, gente, que eu já sei que eu estiquei demais. Quando for fazer o exame de consciência, a gente pode ajudar os nossos filhos com perguntinhas, né? O que fiz? Como fiz? O que deixei de fazer? Qual o mal que pratiquei? Qual o mal que combati? Qual o bem que alcancei? Né? Então você faz essas perguntinhas para ajudar. E pode fazer propósito para o dia seguinte, não, né? Maria Helena, que tem 5, ela vem quando ela diz assim: olha, mamãe, eu estou me esforçando, viu? Vou ser mais obediente. Né? E aí depois rezar o ato de contrição, né? E aí, durante a oração, quando vocês forem formar essa oração com as crianças, vocês podem ser iluminados por essa ordem da missa, né? De pedir perdão, pedir a intercessão daqueles que pediram as orações, rezar pelas almas do purgatório, né? Pedir a intercessão dos santos de devoção, agradecer por tudo aquilo que Deus nos permitiu viver e fazer um ato de adoração a nosso Senhor. Então, basicamente é isso, né? Que aí a oração vai ser uma oração mais completa. Vixe, mas vai ficar muito longa. São Padre Pio dizia que o amor da gente é pequeno, né? Tem que pedir para aumentar o nosso amor. E ter essa rotina de oração, de vida sobrenatural em casa. Certo? Bem, eu acho que o que eu tinha para falar hoje, que eu acho que eu já estiquei demais. Gente, exatamente. O primeiro módulo era esse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Glorioso São José. Vamos agora ficar de pé, rezar uma Ave Maria pela Sabrina, pela família dela. Ela está vivendo momentos difíceis, né, esses últimos meses, mas como ela falou, ela está firme na presença do Senhor, né? É assim que nós devemos estar, nos momentos fáceis e nos momentos difíceis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Estamos e estaremos sempre unidos no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada por terem vindo. Vão com Deus. Bom final de semana.